Fala aí, torcedor palmeirense, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Pessoal, é incrível como alguns torcedores de Palmeiras, né, não são todos, estão agindo a minoria, como se o time tivesse na zona de rebaixamento, como se o time tivesse 10 jogos sem ganhar. Eu vejo aí times, né, que não estão tão bem, e a torcida tá ali sempre ali apoiando, né, seguindo ali as informações do time. Mas enfim, né, posso cobrar isso de ninguém. Mas vamos ver aqui, né, as informações do Palmeiras aí. Sabadão aí, o Palmeiras preparando para jogar amanhã contra o Vasco. Vamos ver algumas novidades aqui, vamos ver também o que o Marcinho falou, né? O Marcinho sempre traz informações importantes e, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Só lembrando o vídeo completo, com todas as informações, porque você não tem que ficar olhando um bocado de canal, por isso que o vídeo ficou um pouco mais longo. Falar agora dos times que jogam. Afinal de contas, o Palmeiras vai defender a liderança no Campeonato Brasileiro. E o time, pelo jeito, se prepara para a despedida do atacante Alan. Mais um da base que está no caminho do futebol inglês. O City veio com tudo para levar o moleque. Em busca de aumentar a distância de novo para o vice-líder Flamengo, o Palmeiras entra em campo neste final de semana contra o Vasco em casa, aqui na Arena Alviverde, diante do seu torcedor. O Palmeiras tropeçou na última rodada contra o Fluminense, viu o Flamengo se aproximar e a distância agora é de apenas 3 pontos. Todo mundo já está preparado para o próximo jogo. Um jogo importantíssimo que a gente sabe que tem que ganhar. Deixamos perder uns pontos aí, mas acho que, como eu falei, faz parte do momento da temporada. Acho que são muitos jogos, a gente não vai ganhar todos os jogos, já sabemos disso. E agora fazer um jogo inteligente, acho que vai ser bom voltar a jogar em casa. Para domingo, o técnico Abel Ferreira não tem desfalques por suspensão. Isso porque no duelo contra o Fluminense, Murilo, Maurício e Flaco Lopes estavam pendurados, mas não receberam novos cartões. De uma rodada para outra, o departamento médico também deu uma esvaziada. Barbosa, Bruno Fux já voltaram a ter a possibilidade de jogar e entrar em campo. O Kelvin também já foi até relacionado. Com isso, o Palmeiras retomou os treinamentos, tendo praticamente todos os principais jogadores à disposição. Depois de uma primeira atividade ainda no Paraguai, o Verdão voltou a treinar na academia de futebol aqui em São Paulo, na Barra Funda, nesta sexta-feira e vai fazer uma atividade final no sábado de preparação para encarar o Vasco no final de semana. A tendência, até levando em consideração o duelo do meio de semana, quartas de final da Copa do Brasil contra o Santos, alguns titulares podem ser preservados, levando em consideração também, é claro, o desgaste físico. Mas o esquema tático com 3 zagueiros, esse sim, deve ser mantido. A bola rola neste domingo às 4 da tarde na Arena Alviverde para Palmeiras e Vasco. Futebol é um negócio engraçado, né? Em poucos minutos, num jogo, as coisas se transformam. O Palmeiras chegou para a partida de quarta-feira contra o seu Porteño pendurado. Perdeu a margem que tinha no Campeonato Brasileiro, corria o risco de ser eliminado da Libertadores, conquistou uma vitória boa, ganhou por 1-0, um placar magro, mas o suficiente para colocar o time na próxima fase da Libertadores. Isso traz um alívio, mas isso também não esconde que o Palmeiras não está no seu melhor momento. Já faz alguns jogos que o torcedor está ficando mais preocupado, o time não está jogando o que se espera, mas o Palmeiras nos últimos tempos tem sido isso. Devagar, nos trancos, contagem mínima, vai ganhando, vai avançando. E o Abel está tentando contornar toda essa situação, manter o elenco unido, forte, também motivado para ter essa sequência no Campeonato Brasileiro, porque a margem agora ficou muito pequena com o Flamengo na cola. O Palmeiras precisa, além de vencer, voltar a jogar bem. E isso não está sendo aí, de repente, um papel que o Palmeiras vem exercendo com tranquilidade no campeonato. Os resultados estão aparecendo, mas a maneira que o time está jogando ainda está longe do ideal, mas nem sempre no futebol a gente consegue ter tudo o que a gente deseja. O que é mais importante, normalmente, é o resultado, mas se puder aliar as duas coisas, fica melhor ainda, e é isso que o torcedor quer, tá acostumado a ver um time jogando melhor, para frente, fazendo gols. Jogadores para isso o Palmeiras tem, um treinador vencedor também tem. Falta aquela famosa liga no futebol, aquele encontro do desejo com a oportunidade.
Palmeiras enfrenta o Vasco da Gama, que vem motivado pelo que aconteceu na Sul-Americana. Fala, amigos do Sport Center. Nessa sexta-feira, os titulares do Palmeiras voltaram a trabalhar depois de eliminarem o Cerro Porteño nas oitavas de final da Conmebol Libertadores. Na quinta-feira, os jogadores até estavam no Paraguai, teve um treinamento do time, mas os titulares foram preservados. Apenas os reservas trabalharam com bola. Nessa sexta-feira, Abel virou a chave e já começa a projetar o time que deve enfrentar o Vasco da Gama no domingo pelo Campeonato Brasileiro. Há uma consciência de que o Palmeiras está devendo no Brasileiro. Nas últimas 5 partidas, dos 15 pontos disputados, fez apenas 7, são 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, o que permitiu o Flamengo se aproximar do Palmeiras. O Palmeiras ainda é líder do campeonato e espera voltar a triunfar e dar uma resposta para a torcida, deixar os torcedores mais calmos e mais esperançosos, né? De certa maneira, a eliminação do Cerro Porteño, né, passagem de fase da Libertadores contra o Cerro Porteño, deu mais tranquilidade para o time, mas falta essa vitória no Campeonato Brasileiro para acalmar de vez. Contra o Vasco, o Abel Ferreira deve ter a volta do Andreas Pereira, que não enfrentou o Cerro Porteño porque estava suspenso por cartão, e também de Kelvin, lateral direito, que ficou em São Paulo. Ele até poderia jogar, mas ficou em São Paulo treinando. Paulinho e Sousa ainda são dúvidas, eles tratam uma lesão muscular, ainda vai ter um treinamento do Palmeiras neste sábado e aí sim o Abel Ferreira deve ter uma certeza se poderá contar com os dois ou não. Palmeiras é líder do Brasileiro, enfrenta o Vasco às 16 horas, 4 horas da tarde no domingo, no Nubank Arena. Tá certo, Nubank Arena, é isso, né? Eu achava que era Nubank Park. Tô muito em dúvida aí. Agora você me bugou. É do Bank Park, né? É Park, tá é certo. Sim. Não me confunda mais do que eu já estou confusa em relação a esse nome. Assim, é só você pensar, era Allianz Parque, entrou agora no Nubank, agora virou no Nubank Park e segue. Vamos embora, mas vamos falar desse Palmeiras, Andrés. Tem uma coisa que temos certeza nesse momento da temporada, é que o Palmeiras não pode mais errar jogando no Allianz Parque contra o Vasco, que está lutando contra o rebaixamento. Como que é aquela... Allianz Parque não, no Bank Park. Como que é aquele ditado, só vem as pingas que eu tomo, ou os tombos que eu levo? Os tombos que eu levo. Assim, eu não gosto de fazer isso, mas alguém disse aqui nesse programa o Palmeiras vai se classificar na Libertadores, né? Então vamos lembrar também quando a gente fala alguma coisa e de fato acontece. Não, foi ele mesmo, ele está falando dele mesmo. De fato isso acontece. Assim, dele mesmo. O palpite é um mero palpite, todo mundo pode fazer, na maioria das vezes a gente erra, de vez em quando, né? Leva a sorte. E o Palmeiras me consagrou, né? Como se fala, foi isso que aconteceu. Mas do ponto de vista do resultado, vencer o Cerro Porteño pela primeira vez nessa Libertadores, um adversário que o Palmeiras se acostumou nos últimos anos a enfrentar e a estapear futebolisticamente, nos bons momentos, né? Deve funcionar como uma injeção de estímulo para a sequência, não só da Libertadores, muito grande, assim, porque... O Palmeiras vive um momento delicado do ponto de vista do melhor desempenho, e acho que todo mundo dentro do Palmeiras sabe disso. O Abel deve ser o primeiro a saber. E ter conseguido superar isso e bem a seu modo, com um gol de bola parada, de um jogador que já tem uma trajetória decisiva e de serviços prestados ao Palmeiras, que é o Gustavo Gomes, tudo isso funciona como... né, não que o Abel faça isso, mas aquela coisa de nós contra o mundo, né, que é tão antiga no futebol, ultrapassada na maioria dos casos, e de novo, eu não estou dizendo que o Abel faz isso, mas o torcedor às vezes gosta de olhar para isso, né? Somos nós e o nosso time contra todo mundo, porque todo mundo está dizendo que o Palmeiras está mal, e de fato o Palmeiras não está bem. Mal eu não sei se está, mas bem eu sei que não está. Só que em trabalhos como esses, quando um treinador está há muito tempo num clube, a coisa muda muito rapidamente também. E às vezes é uma partida ou uma pequena série de jogos, um confronto de mata-mata, que é o suficiente para fazer essa cola e o time se acertar, se corrigir e voltar a jogar no padrão que se espera dos jogadores que ali estão. Então é preciso sempre prestar atenção, adversários tomarem cuidado, o Campeonato Brasileiro não está decidido, a Copa Libertadores muito menos, e o Palmeiras tem time para jogar mais do que isso por um tempo bem sustentável, e isso seria um problema
para os demais. Pois é, até porque, Zupa, o Abel já mostrou e demonstrou em várias outras temporadas, em momentos difíceis ele consegue encontrar um novo time e começa a apresentar um melhor futebol. É claro que pode ser contra o Vasco, mas ele traz para si, neste momento, uma pressão que ele vai ter que administrar. E jogando em casa também, e jogando na sua arena, com o apoio da sua torcida, a pressão muitas vezes é ainda maior. Sabe que eu estava vendo a coletiva do Abel pós-jogo contra o Cerro Porteño? Acho que foi pós-jogo contra o Cerro Porteño. E que ele fala sobre as diferenças do elenco atual para os elencos que ele teve em outras temporadas, porque o Palmeiras claramente investiu mais e tem melhores jogadores agora. Sim. Não, foi na rodada anterior do Campeonato Brasileiro que ele falou isso. Enfim, é o elenco mais técnico, o melhor elenco que o Abel tem à disposição. E ele reconhece isso. Mas ele, ao fazer a comparação com os times que ganharam tudo com ele no Palmeiras, ele fala, esse time tecnicamente é superior, mas são jogadores que ainda não sabem sofrer como os outros sabiam. Então, assim, ele isso palavras dele, identificou uma dificuldade de competitividade maior para os bons e maus momentos de um elenco novo, formado, que é mais técnico. E talvez aí esteja também a explicação. Eu acho que ele não conseguiu ainda transformar grandes jogadores num time tão predador, tão competitivo, como era o time que ganhou tudo nas temporadas anteriores, especialmente entre 2021, 2020 e 2023, que foi quando o Palmeiras ganhou tudo com o Abel. Só que essa resposta tem que ser dada no curto prazo, né? Porque a temporada do Palmeiras corre risco, ou mais riscos do que deveria correr, com as tantas oscilações que o time vem mostrando dentro da temporada. Então, sim, cabe ao Abel encontrar soluções, cabe aos jogadores uma resposta mais direta, mas todo mundo sabe, inclusive o Abel sabe, que o Palmeiras pode mais. É que ele não gosta muito de ser confrontado contra isso, porque às vezes as perguntas vêm num tom mais agressivo do que devia. Mas ele também sabe que o Palmeiras pode mais contra um Vasco que tem jogado melhor, bem melhor com o Pedro e Manuel do que vinha anteriormente. Teve aquela derrota para o Santos na última rodada do Campeonato Brasileiro, que foi mais larga do que o jogo parecia que mostraria, mas teve também uma vitória espetacular. A classificação do Vasco no Paraguai de virada contra o... Agora falta o principal, né? A ESPN, não é minha essa informação, a informação é da ESPN, de que o City mandou 25 de euros, o Palmeiras já disse não, o Palmeiras quer algo próximo de 40 mais um pouquinho, e condições especiais de pagamento. Você se lembra, Danilo, que o Vitor Reis, o City queria, o Palmeiras falou, olha, vendo à vista, e o City foi lá e fez o cheque, cara. Então, diante da situação financeira do clube, com os ativos que o Palmeiras tem para negociar ainda, eu acho que um valor à vista aí cairia muito bem, assim já mata o tal do chamado empréstimo que o Palmeiras está cotando no mercado e que pode ter como mãe a senhora Leila Pereira, dona da Crefisa. E aí, cara, me conta, o que é que só você viu ou sabe, como diria Silvio Luiz? Eu conversei nos últimos dias aí, desde ontem, hoje de manhã também, com a galera do Palmeiras e realmente, como você disse, ainda não tem a proposta na mesa, mas existe sim a conversa. A gente até aproveitar aqui e explicar para uma parte da torcida aí que está com a gente, que talvez não saiba, mas muitas vezes, né, quando o clube fala não tem proposta, porque realmente não tem, mas como funciona? Então assim, eu estou representando massa no mercado. Eu vou lá para Manchester, eu chego para os caras e falo assim, olha, o time do Massa quer vender o Massa por 30. E aí? Aí os caras falam, putz, 30 não tenho, mas tenho 22, você leva lá? Aí eu volto, ligo pro time do Massa, falo, olha, tô aqui representando o Massa, tenho 22. Aí o time responde, não, a gente quer 30. Pô, mas você não pode fazer 28? Ah, tá bom, a gente faz 28. Aí eu, como empresário, volto lá para a Inglaterra e falo, olha, 28. Então, muitas vezes, essa negociação de valores, ela está sendo feita, mas não tem a proposta na mesa ainda, né? Tem vários tipos de negociações também, claro. Tem, às vezes, os clubes chegam e apresentam a proposta lá, ó, 40, toma. E aí, você, às vezes, nem negocia. E tem outros tipos que eu acho que pelo que eu tenho entendido, é o que está acontecendo no Alan. O staff do Alan está representando, sabendo que o Palmeiras não quer vender, e aí fica fazendo esse meio de campo. Então ainda não tem a proposta, mas tem a negociação.
Tudo que eu ouço até agora é que o Palmeiras não quer vender, que o Palmeiras quer segurar o Alan de todas as formas e que está priorizando os títulos. Mas, já até falei isso no de primeira ontem, o entorno da Leila, nos últimos tempos, tem falado para ela: olha, dependendo do que vier, você tem que ouvir. E a Leila fala: não quero. Mas, dependendo do que vier, você tem que ouvir. A galera repete. E tá nessa no Alan. Então, ouvir assim, não é a pessoa que me contou, não tem poder de decisão. Então, eu não posso usar esse número como algo definitivo. Mas o que contou foi o seguinte: eu acho que se chegar nos 40, o Palmeiras cede. Foi o que, então, assim, não é um poder de decisão. Não dá para a gente usar a manchete. Se o City oferecer 40, o Palmeiras topa. Mas o cara que está ali dentro, ouvindo, vendo, ele acha que se chegar no 40, o Palmeiras topa. E aí, às vezes, chega no 40 como? 35 fixo à vista e 5 de meta, sei lá. E aí é negociação que a gente vai ter que acompanhar a novela. Mas por enquanto, o Palmeiras está tentando fazer jogo duro. E aí é sempre bom lembrar, inclusive lembrar o Vessone, que está aí com a gente, que o Palmeiras pode fazer jogo duro, porque tem um time estruturado, um caixa, apesar deste buraco aí a pagar, como a gente sabe, fazendo empréstimo para adiantar e tal, o Palmeiras está com um time estruturado, consegue negar propostas que não quer. Vamos ver se vai chegar o City a esse valor todo, até porque, vamos refrescar a memória, o City vai ganhar 100 milhões de euros no Savinho. Então dá para deixar 40 para o Palmeiras, né? O que eu ouvi ontem foi que o ideal seria 45 na mão e 5 de metas, mas isso não vai, imagino que não vai chegar. Mas é como a gente está conversando aqui sobre comprar um carro, né? Por exemplo, o Danilo quer vender o carro dele, eu digo: Danilo, quer vender tal? Ah, eu quero 10, eu vou pagar 8. Danilo, 9,5 eu fecho. 9, fechou, fechou. Aí manda lá o documento, faz o Pix, é assim que funciona. Não é que a proposta. Existe conversa, a proposta é feita quando há acordo. Senão você não vai ficar mandando proposta a troco de nada. A não ser quando você quer espantar ou quer dizer que, ó, é isso aí, não vai mais Pressionar. nada. É isso, pressionar, enfim, não é o caso. O Epilef está perguntando quantas vezes teve confronto de Palmeiras e Corinthians na Libertadores. Pessoal, como debatezinho aí, né, da hora aí sobre Palmeiras, situação do Palmeiras. Cara, assim, eu vou falar aqui como eu penso, né? O time tá na liderança, tudo bem, né? Melhor assim, vamos lá. Agora eu imagino, se o Palmeiras tivesse, Deus livre, né? Na situação que tá o São Paulo, o Santos. E não é um ano só que o Santos e o São Paulo estão nessa situação. São anos recorrentes. E o Palmeiras sempre ali, recorrência, brigando por título. São coisas que, assim, cara, compreensível, é incompreensível, velho, esse comportamento, sabe? Porque de alguns, né? O time sempre brigando por título. Agora o Paulista não presta mais, mas ano passado, que perdeu pro Corinthians, o Paulista prestava. Não dá pra entender o argumento. Parece que realmente querem tirar alguém lá de dentro, né, velho? E ficam, sabe? Vamos ter que esperar, velho. Se quer que a Leila saia, o Abel saia, tem que esperar até ano que vem, velho. Entendeu? Se há que isso vai fazer. Vamos ver quando eles saírem, né? Quando a Leila sair, se vai dar continuidade. Porque na parte empresarial, não vou mentir, o trabalho dela também, o mal dela é que ela é assim, ela confronta, ela não abaixa a cabeça. E aí, para alguns torcedores, isso se torna um motivo de confusão, né? Mas, cara, aí. Se vender o Ala, velho, por 50 milhões aí de euros, traz o Luiz Henrique, velho. Que é da posição. Tá lá dando sopa lá, né, nos entes, mas também os caras também querem muito caro, mas o torcedor ontem ouvindo, né, Fala Fonte, os caras pedindo Luiz Henrique, né? Essa informação foi ontem que o Marcinho trouxe aí do Fala Fonte. Trouxe aqui, mas não sei o que tá acontecendo com o YouTube, não sei se o pessoal do canal não tá mais... Acho que o canal foi jogado de lado, ainda bem que eu tenho meus outros negócios, né, velho? Ou se depender só disso aqui, só de Jesus na misericórdia, porque o canal que não conta mentira é assim, velho. Canal que posta o que acontece, canal que não inventa, não fica criando coisas mirabolantes, coisas que não existem. Sofre nessas fases, mas não vou mudar.
Eu não vou mudar para ficar querendo ser melhor. Tudo bem. Tudo bem, debatezinho, né? A gente tenta trazer aqui sempre debates. Informações assim, a gente traz ali o dia a dia, o cotidiano, sempre traz ali uma narrativa no meio também, né? Do vídeo. Para o vídeo não ficar também chato, né? Como aí teve a narrativa aí do Zupac, né? E do Kifuri sobre o momento do Palmeiras. Eu acho que o momento do Palmeiras não é um momento de desespero, é um momento de abrir os olhos e refletir algumas coisas. Realmente, a forma que o Palmeiras está jogando é uma forma complexa. Poderia jogar melhor pelos jogadores que tem. Talvez o problema seja o Abel, não sei. Se for, vamos ver no futuro quando sair, né? O que é que vai acontecer? Se o Palmeiras vai ficar sempre brigando por título, se vai ficar em quinto, quarto colocado, o quê? A gente não sabe o que vai acontecer no futuro. A gente sabe o que está acontecendo agora. O que está acontecendo agora é que a gente está aqui conversando. Então, hoje é um sábado, né? Mas, enfim, né? Eu procuro não criar tumulto. Porque tumulto piora mais a situação, velho. Piora mais a situação, né? Então, tá aí, né? E atacante camaronês é destaque, golaço da assistência no Sub-20. O Miguel Bilong, né? Que muita gente até pede aí pra ver, já não jogou aí nos amistosos aí. Depois, na época da Copa do Mundo, o Palmeiras foi amistoso, né? E ele fez aí golaço, né? Palmeiras venceu por 2-0. Venceu a referência por 2-0 ontem, né? No estádio Hermínio Hipólito, em Budas Artes, pela 13ª rodada do Campeonato Paulista da categoria. E o Miguel Bilong, né? Atacante camaronês, foi destaque aí, participou diretamente dos 2 gols, né? Do Verdão. O atacante abriu o caminho para a vitória a 28 minutos. Bilong marcou pela esquerda, né? Driblou o goleiro. Encontrou Luiz Saboia, que completou para o fundo. Depois, aos 35 minutos, o camaronês voltou a aparecer após ficar com a sobra fora da área. Bilong acertou um forte chute e marcou um golaço. O cara é forte, velho. O cara chuta forte pra caramba. E é muito bom jogador, né? O Palmeiras também, né? Alcançou aí 29 pontos e permanece na 2ª colocação. Até no Sub-20 o Palmeiras fica brigando por título. Enfim, né, velho? Eu acho que temos que ter mais calma na hora de cobrar aí, né? A diretoria. Porque o time tá brigando por título, velho. Se ficar criando tumulto agora, eu acho que isso vai piorar mais a situação. Vamos esperar, velho. O que vai acontecer? Aí depois de 2027 tem eleição para presidente, ver quem vai colocar, né? Na presidência aí, treinador. Porque se o trabalho da Abel com 72% de aproveitamento tá ruim, então vamos ver o que é que vai ser do futuro aí do Verdão, né? Não estou passando pano, só estou falando os fatos. O fato é que o número do cara é bom e a diretoria não tem nem argumentos para demitir o cara. Infelizmente, para muitos, felizmente, para outros, felizmente, é isso aí. Beleza? Então, espero que seja feito o melhor para o Palmeiras, velho. Sem sensacionalismo, sem mentira, sem maluquice e que tudo se resolva. Beleza? Avante palestra aí e até o próximo vídeo.